Boa noite. Você está me ouvindo, Davidson? Davidson, tá me ouvindo? Davidson, você tá me ouvindo? Eu vou esperar só um pouquinho, ver se mais alguém entra. Tá conectando aqui. Kathleen, você tá me ouvindo? Tô. Ótimo. Seja bem-vinda à aula. Você já foi minha aluna ou não? Já do primeiro ano foi. Vocês estão tudo pra noite, né? A maioria. Então eu vou trabalhar com vocês com física, tá bom? Então como que vai funcionar? Davidson, você tá me ouvindo? Acho que não. Tá recebendo chamada, Kathleen? Tá recebendo alguma ligação? É importante? Meninos, como que vão funcionar É, então? não. Não. Ativa a câmera um pouquinho. Só pra me dar um oi, aí vocês podem desativar ela de volta. Então, como que vai funcionar, gente? Eu mandei aqui um recadinho no grupo aqui pra ver se mais alguém ingressa na aula. Sexta-feira, a última aula é complicado, né? Ainda mais no noturno. O professor não tá escutando direito, não. Tá me ouvindo? Mais ou menos. Mais ou menos? Deixa eu tirar meu fone então, pra ver se melhora. Tô? Pronto. Hã? Melhorou agora. Melhorou? Tava falando pra você ativar sua câmera, só pra me dar um oi, depois você desativa a câmera. Ah, tem alguém aqui pedindo o link. Espera só um minuto que eu vou enviar o link aqui pro pessoal. Oi? Ah, nem. É que eu tô deitada já. Que coisa boa, hein? Deixa eu só mandar o link aqui pro pessoal que quer ingressar na aula, tá? Peraí. Deixa eu mandar aqui. Tem gente querendo ingressar na aula e não tá conseguindo. Vou mandar no grupo e aqui no pessoal. Peraí. Peraí. Ah, isso. Pronto. Agora a gente tem mais um participante, Heloísa. Meninos, então sejam bem-vindos à nossa aula de física. Nós vamos trabalhar com física, tá? No noturno. É o meu primeiro ano no noturno, mas porém
já tem uma caminhada de quase 3 anos com o Valdemar, né? Quase 3 anos não, de 3 anos com o Valdemar. Então, eu sempre trabalhei no matutino. É a primeira vez que eu trabalho com noturno. Mas eu acho que nós vamos dar muito bem. Vai dar tudo certo aí. Tem alguém me perguntando aqui. Gente, então como que vai funcionar? Nós vamos trabalhar com atividades, formulários do Google Forms, tá? Que eu vou mandar para vocês. E listas também de exercícios, tá bom? Listas de exercícios também, tá? E a lista de exercício eu vou postar lá no Classroom e também no grupo de WhatsApp, se vocês tiverem dificuldade de acessar. Aí, vocês têm alguma dificuldade de acessar o Google Classroom? Tem? Ou não, é de boa? Eu não tenho, não. Não? Tá de boa? Para me enviar as atividades, vocês podem estar... Para me enviar as atividades, vocês podem estar me enviando as atividades por e-mail. Eu mandei um e-mail lá no Classroom, meu e-mail, para vocês me enviarem essas atividades. E também no grupo de vocês. Tá bom? Tudo bem assim? Tudo bem para vocês assim? Gente, Heloísa, tá ouvindo? Pra mim, tudo bem. Ah, tá. Então tá bom. Então vamos lá. Preparei para vocês hoje um conteúdo mais teórico mesmo sobre temperatura e calor, tá? Que é o tema desse primeiro bimestre de física. Vocês estavam tendo aula de física com alguém? Não. Não? Vocês estavam sem aula de física? Tava. Então agora vamos iniciar do zero, né? Ai. Então vamos lá, vai dar tudo certo. Vou fazer o compartilhamento de tela com vocês aqui no meu conteúdo. Isso. Carregou para vocês? Carregou? Sim. Sim? Carregou. Então vamos lá. Outra coisa. Quero que vocês já coloquem para mim aqui no bate-papo o nome e a turma de vocês para ficar gravada a presença de vocês na nossa aula, tá bom? Por favor. Porque eu estou sem a lista de chamada de vocês. E aí para marcar presença e pontuação também, tá bom? Então vamos lá. Então, calor e temperatura. O termo calor, né? O termo é igual a calor, logia é igual a estudo, é o estudo do calor, tá? Então, é a parte da física que vai se encarregar em estudar o calor e todos os efeitos sobre a matéria, tá bom? Calorimetria é isso. Termometria, a gente vai estudar então as medidas de temperatura, os efeitos que são provocados, né, pela variação dela nas substâncias, tá? Ou nos corpos, precisamente falando. E aí, olha só,
Corpo frio, eu tenho aqui dois exemplos, um corpo frio e um corpo quente. Se vocês olharem, o corpo frio, as partículas elas estão bem menos agitadas. Outra coisa, partículas dentro de um corpo, elas nunca ficam paradas, elas nunca ficam inertes, elas ficam sempre se movimentando. Então, quando o corpo ele está frio, elas se movimentam mais lentas. Quando o corpo ele já está quente, ela vai movimentar com mais agitação, tá bom? Outra coisinha, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu quero que vocês me perguntem. Não fique com a dúvida, que eu não me importo de explicar mais de uma vez. Quem já foi meus alunos sabe disso, tá? Então, todos os corpos, eles são constituídos por partículas que estão sempre em movimento, como eu disse para vocês. Então, esse movimento é denominado de energia interna do corpo. O nível dessa energia interna vai depender muito da velocidade com que essas partículas elas estão se movimentando, tá bom? O estado de aquecimento, né, de um corpo vai influir tanto no estado da agitação delas, tá? E vai tornar também esse estado mais acentuado à medida que esse corpo vai ficando cada vez mais quente, tá? Com isso, a gente chega na definição do que é o calor. Calor nada mais é que energia térmica em trânsito. É uma energia que está sempre se movimentando. É energia que ela está em constante movimento e ela é transferida de um corpo para outro corpo. Como que funciona? Então, eu tenho um corpo de maior temperatura que vai ceder calor para um corpo de menor temperatura até que ambos fiquem em equilíbrio. É assim que funciona, tá bom, gente? Aqui no exemplo, ó, a gente tem aqui um gelo sendo aquecido, né? E olha o estado que ele está ficando, né? Um corpo de maior temperatura cedendo calor ao corpo de menor temperatura. E um emotionzinho aqui dos Minions. De acordo com o J Quest, o amor é o calor que aquece a alma. Então, por favor, parem de me amar porque o calor está grande. Só para brincar um pouquinho. Então, calor, né, é energia que flui de um corpo de maior temperatura, como eu acabei de falar, para um corpo de menor temperatura. A unidade de representação de qualquer forma de energia, né, é calculada por Joule, representada por esse J. Mas para designar o calor, o Sistema Internacional de Unidade adota a caloria. Então, 1 cal corresponde a 4,186 joules, tá? Segundo, tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Ô, Davidson, você colocou o primeiro D. Você tá no primeiro D? Se for o primeiro D, você tá na aula errada. Que a aula é do segundo D. Ou você digitou errado? Coloca aí pra mim saber. Continuando então. Ó, leem essa pergunta e me responde. Vou dar um tempinho para vocês. O que é mais fácil? É mais fácil segurar uma panela quente com cabo de madeira do que com cabo de metal? O que é mais fácil? Segurar com cabo de madeira. Isso, por quê? O que vocês acham? Tá certo. Realmente é melhor você segurar o cabo de madeira. O cabo de madeira não esquenta. Isso, o cabo de madeira não vai aquecer tanto, né? Quanto o cabo de metal, né? Então ele não vai, a temperatura dele jamais vai chegar no nível do metal, porque o metal é um bom condutor de calor. Isso mesmo. Muito bem. Então vamos falar da propagação do calor. Como que o calor ele é transferido de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura? Ele pode se propagar por 3 maneiras: por condução, por convecção e por irradiação.
certo? Então, a gente vai ver agora como que funciona cada uma dessas transmissões, né? A condução é uma transmissão de energia térmica de uma partícula a outra. O que acontece? Nós temos uma partícula que está sendo aquecida, ela está recebendo calor, e ela vai passar o calor recebido para outra partícula. Então, isso é por condução, tá? Transmissão de energia térmica de uma partícula para outra. Convecção é a transmissão de calor que vai se dar pelo deslocamento de uma determinada massa de matéria. Então, por exemplo, olha só o que está acontecendo aqui, ó. A chaleirazinha está sendo aquecida. À medida que ela é aquecida, acontece uma corrente de convecção. Essa corrente de convecção, representada aqui esquematicamente, é uma transmissão de calor que acontece por uma determinada massa de matéria. Então, a matéria ela vai se movimentar e à medida que ela vai se movimentando com o calor recebido, ela vai transferir calor, tá? É assim que funciona. E a irradiação é a transmissão por meio de raios ultravioletas ou infravermelhos, né? Que são os raios provenientes do Sol, por exemplo. A gente pode, então, comparar aqui os raios provenientes do Sol, que são os raios solares, a radiação solar, ela é uma temperatura maior que comparada à temperatura da Terra, tá bom? Então, um bom exemplo disso é a radiação solar. E aí a gente chega no conceito. Antes de eu falar do conceito de equilíbrio térmico, a pergunta: tem alguma dúvida sobre as 3 maneiras de se transmitir calor? Não. Não? Tá tranquilo? Então eu vou continuar. O equilíbrio térmico, gente, ele é o estado onde a temperatura de 2 ou mais corpos elas ficam iguais, tá? Então, quando isso acontece, nós estamos dizendo que o corpo, né, ele está em equilíbrio térmico em relação, tá, ao outro corpo. Quer dizer que o quê? Que essa troca de calor que acontece em um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, ela vai cessar, ela vai parar. Quando ela cessa, significa que os 2 corpos estão com a mesma temperatura. E aí a gente denomina isso, esse estado de equilíbrio térmico, tá bom? Como, por exemplo, quando a gente deixa uma xícara de café um certo tempo sobre a mesa. O que vai acontecer? O café ele vai se esfriar. Por que ele esfria? Porque o objetivo entrar em equilíbrio térmico, a xícara quente vai transferindo o seu calor para o meio ambiente em que ela está, até que ambos fiquem com a mesma temperatura. O resultado disso é o café frio e a xícara também fica fria, ela perde todo o seu calor, tá bom? Até atingir a temperatura ambiente em que ela está. Dúvida? Não. Não? Outra coisa, o que a gente utiliza hoje em dia, então? Cadê o pessoal? O pessoal entrou na aula e saiu todo mundo. Não desconheci ninguém. Só ficou vocês duas, Kathleen e Heloísa? No primeiro dia, eu estava na aula. Oi? Quando começou as aulas, só eu que estava assistindo. Não tinha mais ninguém. Só você? Nossa. Então, outra coisa, vamos dar um recadinho lá depois. O que a gente usa para medir a temperatura, tá? É o termômetro. O termômetro é esse aparelho aqui que nós conhecemos. O que se tem nele que permite que aconteça essa medição, né? O mercúrio, que é um metal líquido, que à medida que ele vai recebendo calor, ele vai dilatando com facilidade. E aí ele vai mostrar o pico de onde, até que nível está essa temperatura. E o mercúrio, então, ele é depositado, né, em um pequeno reservatório, como esse aqui, dentro de um bulbo, que é ligado por um vidro capilar, tá? Tá bem aqui. No Brasil, nós utilizamos o Celsius para medir a temperatura. Em outros lugares vai utilizar Fahrenheit, a ciência já utiliza mais o Kelvin. Então, só para
mostrar melhor. É assim que funciona, ó. Mercúrio tem o bulbo, que é a sua hastezinha. Dentro dele, ele tem essa substância termométrica, que é o metal, tá? Mercúrio. E aí ele tem uma medição de escala em Celsius que varia de 0 a 100 graus. E aqui é o tubo capilar interno bem fininho que vem dentro dele, onde o mercúrio é depositado, tá? Na escala termométrica, a gente tem 3 tipos, que é a Celsius, que é utilizada no Brasil, né? E também na maioria dos países. Foi intitulada pelo físico sueco Andreas Celsius. Fahrenheit já é utilizada mais nos Estados Unidos. Fahrenheit ele foi o fabricante dos aparelhos meteorológicos. O nome dele é Daniel Fahrenheit. E a ciência utiliza mais a escala em Kelvin, tá? Preferencialmente para demonstrar essas escalas, que foi titulada pelo engenheiro físico inglês William Thomson Kelvin. Então, as escalas termométricas Celsius variam de 0 a 100 divisores. Ele intitulou essa escala de acordo com o nível da água do mar, tá bom? A gente vai ver isso depois mais específico. Fahrenheit já varia a sua escala de 32 a 212, tá? Então, tem um total de 180 divisores. E Kelvin 273 até 373. Então, inicia em 273, ele intitula que quando for 0 graus Celsius é 273 Kelvin. Quando for 100 graus Celsius é dos 373 Kelvin. E a gente vai ver essa variação para ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Já a dilatação entre os corpos, ela vai acontecer de acordo com a dimensão do corpo. Então, quando, a temperatura ela vai aumentando, vai depender muito da composição que esse corpo tem. E aí ele vai dilatar de acordo com a sua composição química. Então, a primeira observação que a gente pode observar sobre a dilatação é quando o corpo é resfriado, vai acontecer uma contração. E a segunda observação sobre a dilatação é que ela vai variar de acordo com a substância que o corpo é formado. Então, depende muito, tá? Então, é a substância do corpo que vai permitir ou que ele dilate mais ou que ele se contraia. Então, meninas, parabéns, viu, por serem heroínas aí de ficar até o final. Eu preparei para vocês só esses 17 slides para hoje. Vou liberar vocês praticamente 5 minutos mais cedo. Acho que não convém eu iniciar exercício só com vocês duas. Também é até injusto com as duas que ficou até o final, né? Vocês têm alguma pergunta sobre esse conteúdo? Kathleen e Heloísa? Não, tá tranquilo. Super tranquilo? Então tá bom. Então a gente se encontra semana que vem na nossa próxima aula. Desejo vocês um bom final de semana, uma boa noite e até semana que vem, tá? Tá ok, pra senhora também. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau.